pouquinho sobre as reflexões teóricas e metodológicas do segundo Jean-Jacques Rousseau. Nasceu em Genebra, na Suíça, filho de um culto relojoeiro. Órfão de mãe, foi criado pelos tios. Uma de suas obras foi o discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens, veio ter reconhecimento editorial. No seu segundo discurso, foi desenvolvido o Contrato Social e Emílio, ou da Educação, ambos publicados em 1762, preocupado com as ações políticas e educação na França. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação do professor como sujeito transformador. O ensino e aprendizagem deve ter como base a educação para a sociedade. Rousseau defende a ideia de que o professor deve respeitar a criança em seu mundo, estimular desenvolvimento cognitivo e moral, para que seja capaz de tomar suas próprias decisões na vida adulta. A educação infantil deve possibilitar que a criança seja educada para pensar e não somente reproduzir o que está configurado pela sociedade. Ao professor, na figura do preceptor, caberia a tarefa de pensar a educação como um processo formativo da criança de modo independente, na qual a criança seja capaz de descobrir o caminho natural e não naquele educação imposta pela ação adulta. Oi, espero que esteja tudo certo com vocês. Bom, eu vim falar um pouquinho hoje sobre as vivências relacionadas à educação infantil. No período da educação infantil, ele é muito importante, porque a criança vivencia várias experiências, transformações e conhecimentos diferentes. E isso faz com que a criança aprenda muito. Tem um estudo que revela que as crianças aprendem muito nos primeiros anos de vida. Elas pegam tudo mais rápido, aprendem as coisas a fazer muito mais rápido. E tendo convivência com outras crianças, elas aprendem diferentes tipos de habilidades, como lidar com situações do cotidiano, flexibilidade diante de alguns problemas. Ela aprende a lidar melhor com a sociedade, aprende o que deve, o que não deve, aprende a compartilhar com seus amigos, aprende o que é errado, o que é certo. Para Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, ele nasce com uma natureza boa. No caso, o papel do professor, então, é preservar a criança e atribuir a educação positiva, para que essa criança continue tendo uma educação boa e que ela forme a inteligência. Vivências humanizadoras em sala de aula. Para Rousseau, a criança deve ser respeitada em sala de aula. Ela deve ter liberdade para viver sua infância em cada fase. Ele acreditava que a criança até os 12 anos era só sentidos e emoções. Seu objetivo não era somente de formar uma criança para a vida adulta, mas propiciar a ela felicidade enquanto criança. Uma educação humanizadora para Rousseau seria por experiências, sem conteúdos precoces, respeitando o tempo da criança, não impondo a ela uma quantidade excessiva de conteúdos. O aluno deveria aprender por experiências e conduzir o seu próprio interesse e aprendizado. Na sua teoria, Rousseau acredita que não se deve educar uma criança para um futuro incerto, mas sim deixá-la desfrutar da vida. Sendo assim, ele considerava a infância como uma etapa de valor próprio. Boa tarde, eu sou Jussiada e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da metodologia que envolve afetividade, conhecimento e carisma. A escola é a segunda casa da criança. Quando ela sai do aconchego do seu lar e do lado dos seus pais, é para a escola que elas vão. Ali, elas passam a ter um convívio social com pessoas diferentes e com outras rotinas. Cabe aí o professor entrar com o seu carisma, com afetividade, saber respeitar os limites e cada fase das crianças. Isso faz com que o aluno ele se sinta mais seguro em sala de aula e que ele tenha uma melhor adaptação. Quando nós falamos em respeitar as fases da criança e sobre o afeto, nós lembramos do filósofo, escritor e compositor Rousseau. Ele era contra uma educação repreensiva e ele era um defensor da curiosidade natural do homem. E ele era a favor de deixar elas explorar a natureza, assim elas adquirem um conhecimento e também aí se constrói um afeto na educação.